Olá, gente, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouco sobre o verbo 3, ou seja, nós ainda vamos continuar considerando alguns aspectos sobre o verbo, né? A gente já aprendeu algumas coisas lá no verbo 1 e verbo 2. Lembrando que o que foi aprendido antes não deve ser descartado, porque a gente vai continuar utilizando, né? O conhecimento ele é progressivo, então tudo que a gente já aprendeu sobre verbo ainda vamos utilizar agora aqui no verbo 3. Só vamos acrescentar mais algumas coisas ao nosso conhecimento. Então, vamos relembrar o que já aprendemos e aprender mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos aprender sobre as conjugações verbais. Os verbos, eles são formados por radical mais uma terminação, certo? E essas terminações, elas são diferentes conforme a flexão de número, pessoa, modo e tempo verbal. Tudo isso a gente já aprendeu, lembra? Do número, pode ser singular, plural, pessoa. Lembram? Que pode ser o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Modo, nós também já aprendemos. Tempo verbal, passado, presente, futuro. Então, a depender desses aspectos que já foram estudados, como eu já falei a vocês, a gente ainda vai usar o que a gente já estudou. As terminações, né, do verbo, elas vão sofrer flexões diferentes. Então, a gente pode ter três estruturas de conjugação, que é a primeira conjugação, onde essas terminações vão ser em AR, a segunda, onde os verbos eles vão terminar em ER, e a terceira conjugação, que são os verbos que vão terminar em IR. Então, vamos lá. Uma definiçãozinha que vocês precisam saber também, que são os verbos regulares. Que são verbos que se encaixam nesses modelos aí que a gente está vendo, de conjugação verbal. Eles não vão apresentar alterações nos radicais, que é o iniciozinho do verbo, eu vou explicar mais para frente, e nas terminações quando conjugados. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre essa questão do radical e das terminações em cada uma das conjugações. Bom, trouxe aí para vocês alguns exemplos de verbos regulares na primeira conjugação. Por exemplo, o verbo amar. O verbo amar, a terminação dele é AR, não é isso? Então, ele é a primeira conjugação. E a parte fixa dele, né? Que a gente viu lá, e a parte que não muda, vai ser AM, né? Se a gente for conjugar ele, amamos, amei, amarei. Então, esse início, esse radical, ele vai continuar sendo o mesmo, certo? Não vai mudar. O verbo falar, a mesma coisa, né? O radical é a parte fixa. Se a gente for pegar e for conjugar, por exemplo, falar. Falamos, falarei, falaremos, falará. Veja qual é a parte fixa. É o que a gente vai chamar de radical. Mas o verbo, ele é de primeira conjugação, porque na sua forma infinitiva, que a gente também já aprendeu que é infinitiva, ele termina em AR. O verbo chamar, a mesma coisa. Você percebe qual é a parte fixa ou qual é o radical desse verbo quando você conjuga ele. O verbo chamar, se a gente for conjugar chamei, chamamos, chamaram. Veja que tem uma parte que é fixa. Essa parte fixa é o que a gente chama de radical. No verbo estudar, a mesma coisa. E no verbo achar também. E no verbo cantar também. Esses três últimos verbos eu vou deixar para vocês tentarem em casa aí, para vocês perceberem qual é o radical deles, certo? Então, peguem algumas conjugações desse verbo, conjugue e encontrem a parte fixa ou radical. Vamos ver isso agora nos exemplos de verbos regulares, que são da segunda conjugação. A gente viu lá que segunda conjugação são os verbos que na sua forma infinitiva, eles terminam com ER. Aí temos aí verbo comer. Se a gente for conjugar, comi, comemos, comeram, vocês viram que tem essa parte aí vai ser o radical, né? A parte fixa, que não muda. Verbo viver, a mesma coisa. Vivem, viveram, viveremos, viverá. E os outros aí, vocês podem fazer esse exercício em casa também. Aprender, correr, debater e beber. Vejam aí, conjugue, peguem outros verbos que vêm desse aí. E vejam qual é a parte fixa de cada um deles. Ou radical de cada um deles. Na terceira conjugação, a mesma coisa. Termina agora aí em IR. Mas para descobrir a parte fixa ou radical, vocês vão usar o mesmo procedimento. Por exemplo, aí, o verbo partir.
partiremos, partirá, partirei. Então, você vai descobrir quem é o radical, porque vai ser a parte fixa, a parte que não vai mudar. Vocês podem fazer esse mesmo exercício com os verbos dividir, desistir, cumprir, assistir e adquirir, certo? Vocês fazendo esse exercício com cada um desses verbos aí, vocês vão observar quem é a parte fixa, ou radical, e quem são as terminações, certo? Aí agora vamos aprender um pouquinho sobre locução verbal. Bom, a locução verbal, ela vai ser a junção de 2 ou mais verbos, que vão exercer uma função morfológica de um verbo. Ou seja, o verbo agora ele não vai vir sozinho, vai vir junto com outro. E de maneira geral, essas locuções elas vão ser constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal, certo? E lembrando que o próprio nome vai indicar que os verbos auxiliares acompanham outros verbos, certo? Que são os principais. Então, o verbo auxiliar é aquele verbo, como o próprio nome diz, que ele está ali para auxiliar, para ajudar o verbo principal, certo? E isso também vai ser indicado pelas flexões dos verbos, singular e plural, a pessoa, como eu já falei para vocês, que pode ser primeira, segunda ou terceira, certo? O modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, certo? Que é passado, presente, futuro, e a voz. Aí a gente vai ver agora alguns exemplos que mostram, né? E a gente vai aprender também como identificar quem é o verbo principal e quem é o verbo auxiliar. Aí temos aí o exemplo. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Então, veja que nós temos aí uma locução verbal. Quem é essa locução verbal? Estou lendo. Veja que estou é um verbo e lendo também é um verbo. Estou do verbo estar, primeira conjugação. Lendo do verbo ler, segunda conjugação. E aí a gente pode observar que o verbo principal é lendo, né? Porque a gente está lendo aquele livro, então, lendo. E o estou, ele está aí apenas para auxiliar esse verbo, né? Que está mostrando quem é que está lendo. Estou, no caso, eu. A pessoa vai ser eu. E agora, nós temos aí uma atividade para vocês, certo? Nessa primeira questão, vocês deverão ler essa tirinha, se atentando às formas verbais. Lembre que formas verbais a gente já aprendeu. E a situação em que elas estão sendo empregadas. Então, aí tem a letra A, B, C e D para vocês responderem com base nessa história em quadrinho aí, nessa tirinha aí. Então, leiam com bastante atenção. Aí temos a segunda questão, certo? Tem aí uma propaganda retirada de uma revista. E a partir dessa propaganda, vocês vão responder as alternativas seguintes, né? Tem um quadro aí primeiro, que é para vocês retirarem os verbos, né? E colocar nessas formas que estão aí, as formas nominais, que nós já aprendemos, lembra? Infinitivo, gerúndio, particípio. É como eu falei para vocês. Esses assuntos de verbo é assunto acumulativo. Então, o que a gente viu lá no início, a gente ainda vai estar vendo aqui agora. Só vai acrescentar mais conhecimento. Mas o que a gente já viu não vai ser descartado, não. Aí, o restante da segunda questão, certo? Também a letra B, C, D e E vão ser respondidas com base naquela propaganda que vocês viram aí. Então, vocês vão dar uma olhadinha, responderem aí com relação à conjugação, com relação às formas verbais e por aí vai, certo? Terceira questão, eu trago algumas frases para vocês, certo? E com base nessas frases, vocês vão responder a atividade sempre que vocês já leiam as frases observando os verbos, as formas verbais. Você sabe que a gente está trabalhando com esse assunto, então a pergunta vai ser direcionada a isso. Então, já leiam aí quando vocês forem ler as frases, observando quem são os verbos, tudo direitinho, para aí depois vocês responderem aí essa questão.
eu trouxe agora esse esqueminha. Vocês vão refazer ele no caderno. E onde tem esses quadradinhos cinza aí, tá vendo? Vocês vão completar. Por exemplo, ali no primeira conjugação. São verbos terminados em... Aí você vai botar. Termine que em primeira conjugação, vou colocar a resposta. E exemplos, eu vou colocar alguns exemplos de verbos que são da primeira conjugação. A mesma coisa vocês vão fazer aí na segunda e na terceira conjugação. Completar o verbo, o quadro direitinho com os verbos correspondentes e as terminações correspondentes, certo? E é isso. A nossa aula de hoje termina por aqui, né? Aprendemos mais um pouco sobre os verbos, que é conjugações verbais e locução verbal. E façam a atividade, porque a gente vai continuar fazendo da mesma forma que a gente tem feito até agora. Próxima aula eu vou trazer para vocês a correção dessa atividade. Mas para que vocês tirem melhor proveito do conteúdo, do conhecimento, é necessário que vocês tenham respondido. Então, espero que vocês respondam e próxima aula a gente só faz tirar as dúvidas, tá bom? Até mais, foi um prazer. Até a próxima aula.